De longe, parece apenas um cartão postal, ladeiras de pedra, igrejas barrocas. Mas quem pisa no Pelourinho, pisa sobre séculos de história. Foi ali que o Brasil escravizou, resistiu, dançou, sangrou e se reinventou. O coração de Salvador pulsa entre essas vielas, onde a cultura afro-brasileira se misturou com a dor da colonização e deu origem a uma das expressões culturais mais intensas do mundo. Berço de santos e orixás, de lutas e celebrações, o Pelourinho é mais que um bairro, é um símbolo vivo da memória nacional. Hoje, vamos caminhar por suas ruas, ouvir suas histórias e entender por que o Pelô, como é chamado com carinho, nunca deixou de ser palco da fé, da arte e da resistência. O Pelourinho nasceu junto com Salvador e com o Brasil colônia. Fundada em 1549 pelos portugueses, Salvador foi a primeira capital do país. E no alto de uma colina, bem no centro da cidade, foi instalado o núcleo de poder, o centro histórico, onde ficavam as igrejas, o governo e o mercado. No meio desse centro havia um pelourinho, uma coluna de pedra erguida na praça principal. Era ali que os escravizados eram punidos publicamente. Ali se batia, se humilhava, se castigava. Era um símbolo do poder da coroa portuguesa e do sofrimento de um povo. O nome do bairro vem exatamente daí. Pelourinho não é poético nem neutro. É literal, é memória crua de uma sociedade fundada sobre a escravidão. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o Pelourinho foi o centro político e comercial da colônia. Igrejas monumentais, casarões senhoriais e ruas de pedra formavam o cenário do poder branco. Mas também nos becos, nos porões e nos fundos estavam os africanos escravizados. Trabalhavam, cantavam, resistiam. Ao mesmo tempo em que o Pelourinho representava opressão, ele também guardava as sementes da resistência cultural afro-brasileira que um dia floresceria ali mesmo. Entender o nome do bairro é compreender o peso da nossa história, e porque esse lugar nunca pode ser apenas turístico ou decorativo. Ele é um símbolo vivo do que o Brasil foi e do que ainda precisa enfrentar. Durante mais de 3 séculos, o Pelourinho foi palco de uma das faces mais sombrias da história brasileira, a escravidão. Salvador foi o maior porto negreiro das Américas. Estima-se que mais de 1 milhão de africanos escravizados tenham passado por ali, muitos trazidos diretamente para o centro da cidade, onde hoje está o Pelourinho. Ali, eles eram vendidos como mercadoria, punidos em praça pública e forçados a construir com as próprias mãos as igrejas e casarões que hoje encantam os turistas. Mas o Pelourinho também foi, desde cedo, um lugar de resistência silenciosa. Nos becos estreitos e nas senzalas escondidas, rituais africanos eram preservados, línguas eram faladas às escondidas, músicas e danças carregavam códigos de liberdade. O bairro viu nascer irmandades negras que fundaram igrejas como a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construídas pelos próprios escravizados. Foi ali que a espiritualidade africana se misturou ao catolicismo, criando uma religiosidade única, sincrética e profundamente brasileira. O tambor nunca parou de bater. Mesmo quando a repressão era brutal, a cultura negra resistia e se espalhava. No século XIX, com o declínio da escravidão, muitos ex-escravizados permaneceram no bairro, criando ali uma comunidade forte, marcada pela ancestralidade e pelo orgulho de suas raízes. O Pelourinho deixou de ser só símbolo de opressão para se tornar um dos maiores centros da cultura afrodescendente do mundo. O Pelourinho abriga um dos mais impressionantes conjuntos arquitetônicos coloniais da América Latina. São igrejas barrocas, sobrados portugueses e ruas de pedra que parecem ter parado no tempo. Durante os séculos XVII e XVIII, o bairro foi sinônimo de riqueza e ostentação, um símbolo da presença da elite branca e do poder da Igreja Católica. A Igreja de São Francisco, com seu interior todo revestido de ouro, é um dos maiores exemplos do barroco brasileiro. Já a citada Igreja do Rosário dos Pretos carrega outra beleza, a da fé negra, construída com esforço e devoção. Mas essa riqueza arquitetônica não resistiu incólume ao tempo.
Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763 e mais tarde com o crescimento desordenado de Salvador, o centro histórico foi sendo abandonado. O que era um centro de poder virou periferia. Os casarões foram se deteriorando e muitos se tornaram cortiços precários. Com o passar das décadas, o Pelourinho passou a ser visto como um lugar degradado, perigoso, associado à pobreza e à criminalidade. A beleza da arquitetura era ofuscada pelo descaso. Por muito tempo, o bairro resistiu à sombra, mantido vivo por seus moradores, mas esquecido pelo poder público. Foi preciso chegar ao fundo da decadência para que uma nova fase pudesse começar, o renascimento cultural que transformaria novamente o Pelourinho em símbolo. Nos anos 1990, o Pelourinho passou por um dos processos de revitalização mais ambiciosos da história urbana brasileira. Após décadas de abandono, o poder público decidiu restaurar o bairro, recuperando sua arquitetura colonial e transformando-o em um polo turístico e cultural. Ruas foram calçadas, fachadas repintadas, casarões restaurados. Mas a verdadeira alma do Pelô não voltou por causa da tinta, ela nunca tinha ido embora. Foi a cultura viva da população negra que manteve o bairro pulsando. As rodas de capoeira nas praças, os terreiros de candomblé nas ladeiras, os ensaios do bloco Olodum, os tambores do Ilê-Aiê, os versos do cortejo afro. O Pelourinho se reinventou como símbolo de resistência cultural afro-brasileira. Artistas locais se destacaram. Eventos como a Lavagem do Bonfim e o Carnaval do Pelô atraíram atenção nacional. Grandes nomes da música passaram a frequentar e exaltar o bairro. Michael Jackson gravou ali o clipe de They Don't Care About Us, com participação do Olodum, e o mundo viu pela primeira vez aquele cenário vibrante que mesclava história, arte e denúncia social. Desde então, o Pelourinho virou vitrine da Bahia, ponto turístico internacional e patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. Mas, acima de tudo, continua sendo um espaço de criação popular. Um território onde a arte é resistência e a memória é celebração. Hoje, caminhar pelo Pelourinho é atravessar o tempo e sentir o presente pulsar. O bairro revitalizado segue sendo um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, mas a sua importância vai além das fotos coloridas. O Peló é um espaço onde a história continua viva todos os dias. Ali convivem moradores antigos, artistas de rua, turistas do mundo inteiro, líderes religiosos, crianças que dançam capoeira e senhoras que rezam terços nas igrejas barrocas. É um lugar de contrastes intensos, beleza e luta, dor e orgulho, comércio turístico e cultura de raiz. Em meio ao fluxo constante de visitantes, ainda há moradores que resistem às pressões da gentrificação. Eles defendem o bairro não como cenário, mas como espaço de vivência e identidade. O Pelourinho não é perfeito, ainda enfrenta desigualdades, conflitos e desafios urbanos, mas continua sendo um território de potência simbólica. O que ali acontece reverbera no imaginário do país. Mais do que ponto turístico, ele é um centro de espiritualidade afro-brasileira, de música popular, de resistência cultural. É palco de celebrações religiosas como as festas de Iemanjá e de São Lázaro e de movimentos sociais que reivindicam espaço, voz e memória. No Pelourinho, cada parede tem uma cicatriz, cada tambor uma herança, cada passo uma história que ainda está sendo contada. O Pelourinho não é só um lugar bonito, é um território marcado por dor, resistência e reinvenção. É onde a história do Brasil foi escrita com corrente e tambor. Olhar para o Peló é lembrar que a cultura popular não é enfeite, é resposta. É força que resiste mesmo quando o Estado some e o asfalto racha. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Comenta aqui, qual lugar da sua cidade guarda histórias que o turismo não conta? E se quiser ver outro espaço brasileiro que virou cartão postal, mas carrega por trás uma história de expulsão, densidade e silêncio planejado, assiste ao vídeo sobre Copacabana.
Nem todo bairro nasce famoso. Alguns viram vitrine, apagando o que estava ali muito antes das fotos. Por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!